Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Novos Começos. Porque aqui você sabe, né? A gente ama contar aquilo que o Senhor tem feito na vida das pessoas. E eu tenho certeza que você vai se identificar muito com essa história que nós vamos contar hoje. Então vamos lá a mais um episódio de Novos Começos. Pois é, gente, hoje nós temos um convidado muito especial que eu quero que você conheça, que é o Samek. Seja muito bem-vindo, Samek. É um privilégio ter você aqui com a gente hoje, viu? Obrigado, é uma grande honra, né, ser convidado aqui para estar aqui hoje. É sensacional. Amém, glória a Deus. Samek, nosso objetivo aqui, a gente estava conversando um pouquinho antes, nosso objetivo aqui é justamente contar um pouco daquilo que o Senhor tem feito na vida de cada pessoa. E nós sabemos que todo mundo tem um começo com o Senhor. E a gente quer conhecer um pouco dessa história. Como é que foi o seu começo? Como é que foi a sua história com o Senhor? Vamos lá, conta pra gente? Então, o meu começo foi bem interessante. Eu sou de lar evangélico, né, lar cristão. Uhum. A minha mãe sempre ensinou sobre a Bíblia para todos nós. Somos 10 irmãos. Uau. E muita coisa, e foi muito importante isso, porque isso aí nos firmou até num caminho certo, né? E a minha história, ela é de milagres. É mesmo? Opa, então vamos conhecer essa história. Porque eu não andava, né? Eu era aleijado. E eu nem sentava. Parecia que eu não tinha ossos na perna. Uau. Até arrepia, ó. E a minha mãe, ela fez uma campanha de oração de 7 dias. Certo. Jejum e oração, ela sempre ali orando de manhã até tarde, assim. Numa sexta-feira eu coloquei a mão no ombro dela e comecei a andar. Uau! Você tinha quantos anos quando isso aconteceu? Eu tinha, já estava com uns 3 anos, já estava indo para os 3 anos, só que eu nem sentava, né, porque a minha perna, ela é como se pegasse uma calça sem nada e balançasse, me parecia que não tinha osso na perna. Uau! E assim, eu não cheguei a testemunhar isso, mas todos os meus irmãos testemunharam, sabe? Mais velho que eu tô falando aqui agora, se eles chegarem a ouvir, eles vão realmente, tem muita gente, né, que consegue comprovar isso e ver que realmente aconteceu um milagre. Uau, que coisa. Vocês são da onde? Você nasceu aonde? Eu nasci na Bahia. Na Bahia. Camamu, Bahia. Uau, que legal. E aí a sua mãe, entendendo já a grandeza do poder de Deus, foi um tempo de busca e aí ela já começa, você já cresce com uma história de milagre na sua vida. Isso mesmo. É bem interessante, aconteceu uma história na minha vida que é bem interessante. Quando eu era adolescente eu nem gostava muito de falar, porque eu tive hérnia também, né? Sem contar lá que eu não andava. E minha mãe, ela fez um voto a Deus nesse período. E na época que eu não andava, ela tinha feito voto a Deus que se eu começasse a andar, se Deus, né, que ela não queria ver um filho dela naquela situação, né, e ela começou a orar e pedir a Deus, e aconteceu, eu tive a cura, e ela prometeu a Deus um valor simbólico ali, um valor até nem tão significativo. Só que ela esqueceu, a bênção veio, ela esqueceu. E aí apareceu uma hérnia pra mim. Eu tinha uma hérnia e... Quantos anos você tinha? Eu já tinha uns 5 anos de idade. E eu virei pra minha mãe e falei assim, mãe, eu tenho isso e tal. Fomos no médico, fez todos os exames, já era pra operar. E sabe quando você opera, às vezes você fica estéril, né? Porque... E tava feio o negócio. Então, a minha mãe, ela falou pra mim, eu não posso fazer outro voto a Deus. Eu não sei nem como pedir, porque eu tô envergonhado, porque eu fiz um voto a ela, eu esqueci isso. E como eu tô em dívida com Deus, né? Ele não pediu nada pra mim, mas eu prometi. E aí, toda vez que ela ia dormir, eu tava dormindo nos pés da cama, ajoelhado. Sabe? 5 anos de idade, isso aí... assim, você tem relances assim, sabe? E aí, eu orando, pedindo a Deus... E quando a gente voltou no médico para fazer os exames, eu não tinha mais nada. Uau, glória a Deus. Então é assim, surreal. É tanto que até hoje eu tenho o meu hábito, 3 horas da manhã, eu desperto e eu falo, Deus, estou aqui. Sabe? Eu não sou aquela pessoa que tem um conhecimento muito grande na Bíblia, tanto que eu estou querendo me aprofundar mais na Bíblia, entender mais, porque o conhecimento liberta e eu estou entendendo agora um pouco sobre isso. Sim. Né? E eu tive outras coisas também, por ajudar minha mãe desde novinho. Eu tive hérnia de disco na coluna, tem até todos os exames de todos
que fez todo o exame da minha coluna, né? E eu andava, porque eu trabalhei muito novo. A gente veio da Bahia e ali todo mundo teve que se virar desde criança. 7 anos de idade, 8 anos de idade, eu trabalhava na olaria virando tijolo. E carregava carrinho da olaria. Assim, imagina, 7, 8 anos de idade. Eu olho pro meu filho hoje e falo, meu Deus, eu era criança. Eu me achava homem, sabe? Porque desde novinho trabalhando, então... Sim. E aí, só que seu corpo ele não aguenta. Eu tive hérnia de disco e a coluna ela começou a encostar uma na outra. E quando eu andava, chega fazia barulho. Nossa. E minha mãe falou, ó, pedir a Deus. E eu já tive aquela experiência de 5 anos de idade lá, eu falei, ajoelhar e a gente foi uma vez no local onde a gente ia orar e as cortinas pegavam fogo. Sério? Era pesado o negócio lá. E, assim, era forte. E o pastor falava, se você não estiver preparado, nem vá. Não vai, não quero que ninguém... Eu tava preparado, eu sabia da minha intimidade com Deus. Eu falei, eu vou, eu quero ir. Você tava com 8 anos aí? Não, aí eu já tinha 14 anos no problema da coluna. Você começou a trabalhar com 7, 8 anos e aí aos 14 você já estava com... Meu Deus. Isso, porque devido a muito peso você carregar sim. e tal. Eu já trabalhava servendo de pedreiro, carregava lata nas costas, assim, para ajudar a pagar aluguel. Sim. E... 10 filhos, né? Na Bahia, em alguns lugares, pode ser bem... mas eu vim com 8 anos de idade, eu comecei a trabalhar na olaria, e aí, aqui em São Paulo já, e... Com 14 anos de idade, 13 anos, 12 anos, eu comecei a trabalhar já nessa área... De construção civil. Isso, de construção civil. E aí, como eu posso dizer, dos 8 anos de idade até chegar aos 14, foi desenvolvendo alguma coisa sem eu perceber. E quando eu fui perceber mesmo, eu já estava bem... Porque é uma fase de desenvolvimento do corpo, né? E aí, você carregando todo esse peso e tal. E aí, o que aconteceu? E aí, o que a gente fez? Orar de novo, pedir a Deus, se sentava lá, eu joelhava e aí uma coisa bem interessante é a campanha de oração. Sabe quando você vai em uma casa onde só Deus mesmo assim, e é libertação mesmo, sabe? Você tem que ir lá e você tem que estar realmente, como eu posso dizer, você tem que estar realmente com uma intimidade muito grande com Deus, para que você consiga chegar ali e às vezes não acontecer de você passar por situações, como posso dizer, de o diabo ali, ele dominar ali você, né? Ou então até, porque era um lugar muito pesado, assim, era um lugar que a gente tinha que estar realmente em santidade. Uhum. E aí nós fechava o olho, quando abria já tinha amanhecido o dia. É mesmo? Eu não via a hora passar, pra mim sinceramente, pra mim era uns 10 minutos que acontecia aquilo. E a gente estava orando uma vez e um pastor falou assim, pastor Gilberto, hoje ele está no céu, aí está com Deus. Uhum. Aí ele falou bem assim, eu sinto uma dor e não é no seu tio, que era meu tio Domingos, que tinha o mesmo problema, só que ele já tinha seus 50 e poucos anos. E se você sentiu e sabe que é com você, se levanta que a gente vai orar e Deus vai te curar agora. Eu falei, é comigo, eu levantei. Aí orou. Na hora que orou, eu senti algo quente. Não quente que incomodava, mas quente de, sabe, você entrar numa sauna, ou talvez com pedras quentes. E te dar um conforto. Eu sentia cada vértebra da coluna assim, ela parecia que estava se afastando e o calor entrando. E ótimo. Aí fui para casa e uma vez eu estava subindo uma escada onde eu morava, eu tinha que subir escada para ir para a área íntima do imóvel. E aí eu tava subindo, minha mãe virou assim e falou, e estralou do mesmo jeito. Minha mãe falou, você não falou que tá curado? Por que isso aí? Aí se for ver algumas partes da Bíblia, às vezes Deus faz o teste com você, né? Eu nem me toquei disso. Eu falei, em nome de Jesus, eu tô curado. E aí foi lá, voltou os exames, eu fiz todos os exames. Aí chegou em casa, um monte de risco em vários pontos da coluna, sabe? Uhum. Aí eu voltei no médico de novo na mesma hora. Voltei no médico e falei assim, eu não tava... eu fiz todos os exames, eu tô vendo aqui que tá tudo riscado, mas eu andando e indo até o médico, eu tinha certeza absoluta. Ele olhou pra minha cara e sorriu. Não, o que a gente faz, vai conferindo e vê se tem uma coisa errada. Então, tipo assim, é como se a gente estivesse dando visto em cada uma. Então, você não tem nenhum problema. Uau! Todos os lugares onde você estava com problema nas vértebras foi curado. Foi curado. E aí, assim... E de lá para cá, Deus sempre tem me honrado.
Eu sei que eu não sou digno, sabe? Eu não sou, é que nós vivemos na graça mesmo, né? Porque eu não sou nenhum santo. A gente tem que procurar santidade todos os dias, mas eu busco a Deus, eu peço a Deus que eu seja cada dia melhor, sabe? Ame mais as pessoas, né? A gente fala, às vezes, hoje a gente fala muito em amar tudo, mas menos o próprio ser humano, às vezes perde até a confiança, né? Perde até como eu posso dizer, a confiança no ser humano e deposita em outras coisas. Mas a gente tem que amar o ser humano porque Deus ama a palavra do Senhor, ela nos diz que aquele que diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, ele é mentiroso, porque como que eu posso dizer que eu amo a Deus que eu não vejo e eu não amo meu irmão que eu vejo, né? Então a palavra de Deus, ela nos confronta e nos convida, né, a amar as pessoas. E eu vejo que sinais como esse, porque são sinais, né? Sua vida já é marcada por milagre, e são sinais de cura e de muito agir de Deus mesmo, sobrenatural, sobre a sua vida, sobre a sua casa. E com certeza hoje, quando você vai falar de Jesus, você tem uma história para contar, né? E é muito interessante também, aconteceu uns tempos atrás. Eu sempre fui aquela pessoa que desde quando eu trabalhava de servente de pedreiro, eu não fui... muitos vão falar, isso aí é muito, como é que eu posso dizer? Traz muita... Até no meio cristão mesmo, né? Traz muitas interpretações. Mas eu entendi que a verdade é uma só e você tem várias interpretações. Como é que é? Interpretações das coisas. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente fala muito sobre semente, né? Sim. Semear. E eu, desde os meus 14 anos, eu falava, desde criança, eu aprendi com a minha mãe ali humilde, ela falava assim, eu recebi 100%, 10% não é meu. E eu sempre tive isso no meu coração, 10% não é meu. Aí a gente fala, mas eu não ganho muito. Tá, mas tira 10% do pouquinho que você ganha, não vai fazer falta. Né? Aí aconteceu algumas coisas que me marcou bastante. Eu sempre pedi a Deus, meu sonho é ganhar R$1.200 por mês. Era um sonho naquela época, né? Onde o salário mínimo era, acho que R$150 ou menos, 70. E eu sempre tinha um sonho assim que eu não gostava nem de comentar, porque tem mentes que não conseguem... Parecia loucura, né? Tanto que hoje meu sonho, eu não tenho medo de falar meu sonho é ter uma Dodge Ram e uma Lamborghini na garagem, sabe? Isso aí vai acontecer, mas não é pelo material em si, mas quantas vidas, com o projeto que eu tenho no meu coração, quantas vidas vão ser impactadas até eu chegar aí. Porque primeiro você abençoa para depois ser abençoado. Então, aí voltando a esse assunto, que às vezes a gente fala, 10% daquilo que eu recebo, e eu acredito que isso é muito sobre a semente. Sim. E eu nunca deixei, Deus fala, né, na sua própria palavra, que aquele que realmente, de coração, ele ser fiel nos seus dízimos e oferta, ele não vai deixar que um filho seu mendigue o pão, né? Assim, de forma bem... Então, ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei, né? Sabe? E aí tem muito a ver com o coração. E aí você tinha esse desejo de ganhar R$1.200. R$1.200. E aí? E aí, passou um tempo, do nada, eu tava trabalhando e comecei a ganhar um pouco mais que isso, assim, naquela época, né? Aí eu parei e tudo aquilo que eu via, aquela oração que eu pedia, veio tudo à tona naquele momento. E eu vivia aquele momento como se fosse aquela época, que parecia algo muito longe. Inalcançável, né? Mas eu acreditava. Então, assim, e depois disso, eu comecei a entender. Eu tinha uma época, fiquei afastado da igreja, sabe? Eu acho que até o filho do crente, ele tem que dar muito cuidado, porque às vezes ele quer ir pro mundo mesmo, sabe? Às vezes o filho é terrível, tipo,
Às vezes ele quer ir pro mundo, experimentar o mundo. E mesmo depois de tudo aquilo que você viveu, saber que você não podia andar e você andou, ser curado da hérnia de disco, ser curado de uma hérnia, ser curado da coluna, mesmo assim, você em algum momento foi seduzido pelo mundo. Fui seduzido pelo mundo, porque a vigilância e a falta de... E a palavra. Eu era um cara era uma pessoa que eu ouvia muito, né? Pregação, adorava ouvir pregação, eu orava, mas ao mesmo tempo, eu era um cara que não me alimentava. Sim. Da palavra. Sim. Isso é muito perigoso. Sim. Porque Deus fala que a palavra é alimento, né? Sim. Ele se sustenta. E eu não era aquele cara que lia a Bíblia, não tinha aquele hábito. E eu vivia envolvido no meio dos jovens, dos grupos, cantava nos jovens, mas ao mesmo tempo eu não vivia não tinha vida com Deus, né? Não tinha aquela raiz. experiência, a vida. E isso aí. E eu arrumei motivos. A gente fala, foi por isso, aquilo. Mas às vezes a gente procura motivos para tentar a justificativa, porque a gente vai pro mundo. Uhum. Sabe? E nessa falha eu acabei indo pro mundo, mas sempre tive algo no meu coração de não deixar de contribuir com a obra de Deus, porque não era meu, eu sempre tive isso comigo, sabe? Do dízimos e tal. E Deus sempre tocou no meu coração, eu ia lá e escolhia uma determinada igreja assim, e queria contribuir, entregar aquilo que não era meu. Eu nunca tive, sabe? Você 10%. Teve o entendimento que aquilo não te pertencia. Não me pertencia. E sempre que acontecia isso, olha como é interessante. Eu tenho certeza, e a própria Bíblia, ela fala, se eu estiver errado, lógico que você pode me corrigir, que não é sobre riqueza ou não, é sobre a salvação. Eu acho que o bem maior que você tem que correr para conquistar é a salvação. Porque se você agir de forma seguindo alguns mandamentos de Deus, a gente fala assim, por que tem muitas pessoas que são ricas, que estão bem nesse mundo, né? Mas eu entendi uma coisa, que às vezes essa pessoa tem muito, mas o coração ele é vazio. A grande verdade é que assim, a salvação, ela é um presente que só o Senhor pode dar. Nada, nem inteligência humana, nem riqueza, nem obras, nada pode comprar. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor diz isso para nós, que a salvação, ela é um dom de Deus, gratuito, ela não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, quando a gente fala de salvação, e esse é o presente mais caro, né? Ele é tão caro que nada que a gente tenha pode comprar. Eu posso fazer o que for, posso ter o dinheiro que for, que não pode comprar. Agora, a partir do momento que eu sou salvo e eu começo a ter um relacionamento com Deus, o que vai acontecer? Nós vamos começar a ter obras que falem disso, né? Então, a partir do momento que eu entendo a grandeza daquilo que me alcançou, eu começo a ser grato. E até você estava falando aí sobre isso, né? Sobre essa coisa de, poxa, mesmo afastado, mesmo desviado dos caminhos do Senhor, a gente percebe que o seu coração era atraído em cumprir um propósito, né? Da palavra de Deus que estava plantado dentro de você. E a gente percebe que, estava até falando isso num outro podcast com uma pessoa, é como se o Senhor nos amarrasse com cordas de amor. Né? Então algumas coisas entram no nosso coração e a gente fica com aquela verdade, e porque o Senhor está sempre nos chamando de volta, né? Interessante, porque uma vez eu estava num lugar sentado, curtindo com os amigos, né? E aí uma pessoa cristã, o esposo dela era assim, ela era cristã, ela frequentava muito a igreja e frequentava a mesma igreja da minha mãe. E uma vez passou um rapaz vendendo pamonha na rua, nunca tinha me visto, não era da cidade, a cidade era muito pequena. E aí a gente conversando, ele fez uma pergunta para mim, aonde assim, questionava um pouco assim, se eu pudesse mentir ou não, né? E aí ele falou assim, fez uma pergunta para mim, eu respondi com muita sinceridade para ele virou para mim e não parecia aquele cara mais. Do nada, não parecia aquele cara que vendia pamonha, parecia alguém superior. Sabe? Não que não seja, sim, mas parecia algo assim que eu estava diante de alguém, como eu posso dizer? Parecia que eu estava diante de um rei, sabe? Uhum. Tô todo arrepiado. Uhum. E ele virou e falou assim, por que você ainda não está nos caminhos do Senhor? Se você soubesse o que ele tem preparado para você, você não tinha nem saído, né? Uau. E aí eu parei, falei, não estava conversando nada a ver e do nada aconteceu isso. E aí em outro momento a gente estava conversando sobre outro assunto
E aí uma senhora chegou, você é o Samek? Entendi. Eu sento do lado de uma senhora e ela ora muito pelo Samek. Eu sempre vejo em todas as orações dela, ela tá falando sobre o Samek. Eu não conhecia ela direito ainda, essa senhora. E ela não sabia que eu era filho da minha mãe, que ela frequentava a igreja. Mesma igreja e sua mãe orando por você. E aí em muitos momentos fala, Deus tem te desviado de muita coisa pela oração da sua mãe. E aí foi passando o tempo. Só que eu nunca quis Deus. Eu sempre tive no meu coração, Deus, eu não te quero por medo. Sabe? Eu não quero voltar para ti com medo, porque eu tenho medo de alguma coisa. Porque isso para mim não é amor. Eu quero estar contigo porque eu sei que o Senhor é algo acima de qualquer coisa que eu imagino, sabe? E eu sempre tive essa segurança em Deus. Em todo momento, com a dificuldade muito grande, eu joelhava. Eu falava, acho que o homem tem que chorar. Ele não precisa chorar diante de nenhum homem, nem baixar a cabeça, nem se humilhar a nenhum homem. Mas diante de Deus, pode joelhar e chorar, porque você vai ter sua vitória, sabe? Uhum. E eu pedi a Deus. Chegou momentos, até em tudo que eu estava fazendo, eu era muito bloqueado. A gente fala muito sobre a mente. Parece que não, mas aquele que não tem nenhum problema mental, nenhum problema, né? Uma dificuldade ali mental, algo do tipo, ele pode ter a mesma capacidade do Elon Musk, por exemplo. Por quê? Aí muita gente fala assim, eu tô pedindo, Senhor, eu quero isso. Mas ele já te deu um cérebro, mãos, pernas, para você conquistar aquilo. Por que você não conquistou ainda? Uhum. É culpa sua, e às vezes a gente põe muita culpa em Deus. E antigamente eu tinha muito isso, de pedir demais. Uhum. Coisas que... simples, onde o ser humano consegue... E quando eu comecei a entender isso, a bênção Deus começou a me abençoar de forma sobrenatural. Uhum. Porque eu falo, de Deus, eu estou ajoelhando diante de Ti agora, estou pedindo a Ti, mas o que eu puder fazer, eu vou fazer, o que não tiver mais na minha alçada, aí eu sei que é contigo. Mas aí quando a gente começa a fazer as coisas que estão na nossa alçada, a gente não precisa nem voltar a pedir de novo, porque começa a acontecer. Uhum. E eu comecei a fazer isso, me conectar a pessoas, ler alguns livros, tentar desbloquear um pouco a minha cabeça, porque eu acredito que meu pai, ele não quer alguém miserável, né? Aí você pesquisa na Bíblia, eu não tenho muito conhecimento da Bíblia, que nem eu venho falando, mas até hoje eu não vi falar grandes homens de Deus que não teve, no mínimo, olhar para o horizonte e falar, eu posso ter isso se eu quiser, ou eu tenho isso, né? E com o coração não ligado àquilo, que se Deus virasse para ele e falasse, eu quero isso aí, você me dá isso, ele daria. Uhum. E aí eu entendi sobre o dízimo, até voltando de novo, porque tudo me liga a isso, porque voltando a essa parte, eu entendi que às vezes é até uma forma de Deus testar você, ver se seu coração está preso àquilo mesmo. Às vezes a gente está mendigando, está na miséria, mas porque a gente está roubando o próprio Deus. Sim. E eu entendia, né? Uhum. Cada um tem percepção daquilo que é, mas eu entendia que Deus, eu não quero roubar a Ti. Mas não, só de eu estar de pé agora, abrindo a boca e falando com os olhos, tendo meus olhos que não tem valor, não tem dinheiro que pague, no mínimo eu poderia ser grato a Ti e devolver aquilo que não é meu, com o coração cheio de alegria. Uhum. E quando eu comecei a fazer isso, que às vezes a gente deixava de fazer, quando eu comecei a fazer isso de forma correta, eu não estou preocupado com amanhã. Sabe? Uhum. Eu vejo amanhã assim, com a bênção já chegando, sabe o maná que cai do céu? Sim. Então é isso para mim, e Deus fala, faz aí prova de mim, né? Ele faz acontecer. Você sabe que você está comentando aí, e uma das coisas que a gente, à medida que você vai aprendendo sobre a palavra de Deus, você vai percebendo quanto a Bíblia ela fala muito sobre dinheiro. Infelizmente, durante os anos, a gente vê o quanto isso ficou deturpado, se perdeu, porque muitas pessoas, muitos homens e mulheres, usando o evangelho, acabaram usando o dinheiro de uma forma
que não deveria, utilizando o dinheiro para benefício próprio. Isso fez com que muitas pessoas começassem a questionar, né, sobre isso. Então, a igreja evangélica, de uma maneira geral, ela acabou sendo criticada demais, né, por essa questão, e as pessoas não foram por outra linha. E muitas vezes a gente precisa ir para onde? Para a palavra. E quando a gente estuda sobre dízimo, eu não sei se você sabe disso, mas o dízimo, ele é estabelecido antes da lei. Algumas pessoas ainda falam assim, não, o dízimo é coisa do Antigo Testamento. Não. Quando a gente olha para o dízimo, a gente vai ver, por exemplo, Abraão dando o dízimo, e Abraão foi antes da lei. Então, ele já tinha essa cultura de devolver ao Senhor, de honrar ao Senhor, como uma forma de reconhecer que aquilo que ele tinha era fruto daquilo que Deus tinha dado. Então, eu vejo que uma pessoa, o nosso relacionamento com o dinheiro, ele é um relacionamento espiritual. Por quê? Porque ele demonstra onde está o meu coração. Quando eu não consigo dizimar, eu estou dizendo que eu estou confiando em mim, então esse dinheiro é meu. Fui eu que conquistei, ele é meu. Mas a gente esquece isso que você acabou de falar. Peraí, eu conquistei, é verdade, eu trabalhei. Mas quem que foi que me deu a vida? Quem que me deu inteligência? Quem me deu saúde? Quem me abriu as portas? Se a gente for olhar, a gente vai perceber que a gente está numa dívida eterna, né? A gente está sempre... O Senhor é tão generoso conosco e muitas vezes a gente endurece o nosso coração com o Senhor. E eu achei muito interessante, você estava falando uma coisa, eu lembrei de algo que aconteceu comigo e eu já testemunhei isso em outros momentos. Quando você falou, né, que eu tinha vontade de ganhar R$1.200, e o salário mínimo era lá, acho que não era nem R$150, você falou. Eu tinha uma coisa comigo, e até a gente tem aqui, a Kátia, ela é diaconisa aqui da igreja, e ela já me ouviu falar isso há muitos anos atrás, e ela fez prova, gente. Então pode falar com a Kátia aí, que ela vai te contar, e ela fez prova e ela sabe que é verdade. Quando eu também ganhava muito pouco, eu tinha uma mania de fazer algo. Se eu queria ganhar mais, eu nunca pedi aumento para a empresa ou para o dono da empresa que eu trabalhava. Eu fazia o quê? Se eu ganhava R$100, R$1.000, eu dizimava 100 e eu queria ganhar 1.500, ao invés de eu dizimar 100, eu começava a dizimar sobre o 1.500. Então, eu começava a dizimar, isso foi algo que eu fiz, tá, gente? Algo que eu estabeleci com o Senhor, e eu fazia isso, e era muito impressionante. Eu começava a dizimar em cima daquilo, e eu começava a ganhar aquilo. Então, a forma que eu tinha de determinar qual seria meu próximo salário era dizimando quanto eu queria e quanto eu cria que o Senhor ia me dar. E aí eu lembro que eu contei isso uma vez há muitos anos atrás, muitos anos. E aí eu tô falando, né, a Kátia, esposa do César, que já gravou o podcast com a gente também, ela falou, gente, eu vou fazer esse negócio. E ela fez, gente. E ela falou, pastora, você não acredita, aconteceu. Porque, na verdade, ninguém vence a Deus no dar. Tudo que a gente tem, o Senhor já nos deu primeiro. E quando você honra o Senhor, quando você reconhece isso como um princípio de honra, como um princípio espiritual, não como uma barganha, não como uma troca, né? Não como uma negociação. Então, peraí, eu vou fazer isso. Não, até porque Deus conhece o coração, né? E Deus não se deixa enganar, gente. Não adianta. Deus conhece a motivação do nosso coração. Então, quando a gente faz isso como uma honra ao Senhor, as bênçãos vêm. Porque a promessa dele é a palavra dele, e aí sim, a gente entra nesse princípio, né, que a palavra do Senhor diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e depois fazei prova de mim, se eu não vou abrir a janela dos céus e derramar sobre vós a bênção tal, para que dela venha a maior abastança. Então a gente percebe que o Senhor, ele se compromete com isso, porque a maneira com que a gente se relaciona com o dinheiro fala de onde está o nosso coração. E aí entra uma outra questão muito importante, né? Que entra um pouco disso que você falou acerca, que não é sobre o dinheiro, na verdade, é sobre o nosso relacionamento com o Senhor. A palavra do Senhor, ela diz o quê? Que onde estiver o nosso tesouro, estará o nosso coração. Então, se o meu tesouro está apenas naquilo que eu posso ver, naquilo que eu estou construindo financeiramente, eu estou crendo que a minha vida é só o que eu posso viver hoje. Mas quando eu entendo que eu sou um ser eterno, e que quando eu financio essa pregação do Evangelho, eu estou permitindo que outras pessoas sejam alcançadas por essas verdades eternas, eu estou provando onde está o meu coração.
E uma coisa ainda que o Senhor tem falado muito ao meu coração esses dias, até estava compartilhando isso num grupo, há um momento que Jesus conta uma parábola de um homem que ele conseguiu muitas coisas, então ele pegou, foi lá, construiu um depósito muito grande, colocou toda a sua colheita e falou, agora eu posso descansar, e acabou, né? E aí Jesus disse assim, ó, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tens, para quem será? Isso é muito forte, porque realmente não é sobre dinheiro, é sobre o coração, não é? Sensacional. É verdade. A gente fala, por exemplo, é bem interessante assim, quando eu voltei, até nessa parte de dizimar mesmo, muitos falam, você vai numa igreja e ela põe muita influência sobre você e sobre a sua cabeça, fulano tá indo lá e tá naquela loucura. A gente tem que aprender uma coisa que, é igual eu falo, o conhecimento liberta. Consulte, né, a palavra, as escrituras. Sim. Antes mesmo, os pastores estão aqui para te guiar, mas ao mesmo tempo ele está abrindo a Bíblia e está falando o versículo. Acompanhe. Porque o que acontece? Assim como tem em vários lugares pessoas ruins, pode acontecer de ter também, né, dentro de uma igreja. Mas aí quando você começa a ver as escrituras, e você vê que aquilo que aquele representante de Deus está falando e está batendo certinho, você vê que realmente... Olha para você ver como é interessante, porque Deus, ele permitiu que eu fosse para o mundo e do mundo dizimar sem influência de ninguém. Ele permitiu que eu estivesse no mundo e às vezes até fora de uma igreja e lá eu estava dizimando. Só fazendo uma correção, eu entendo, Samek, que assim, nós precisamos entender algo. Deus, ele não cria marionetes, né? Então, assim, é fato que dentro do nosso livre-arbítrio nós vamos fazer as nossas escolhas. Certo. Mas eu creio, né, quando você diz assim, ó, Deus me permitiu estar lá. Eu entendo que, na verdade, o Senhor, ele continuou falando ao seu coração, mas... eu penso que não é do desejo do Senhor que a gente saia da presença dele, né? Eu não creio que o Senhor, ele vai nos colocar numa situação, né? Tipo assim, não, o Senhor me colocou lá, eu saí... Não creio que essa seja a vontade do Senhor. Eu creio sim que Deus vai falar de diversas formas. E com você, essa foi a linguagem que o Senhor teve de continuar te lembrando quem era o Deus da sua vida. Isso, não, talvez eu tenha colocado errado, de forma, talvez na minha cabeça, mas eu não consegui expressar como assim, ó. Eu mesmo estando fora lá, da presença do Senhor. Meu coração, vamos dizer... Aconteceu, porque eu tenho livre-arbítrio. Você fala, Deus, eu não quero mais estar na sua presença, eu posso não estar. Mas, para você ver que não tem nada a ver com influência de você estar numa igreja ou não, se você tiver o coração que não está preso ao dinheiro, não vai ser uma instituição que vai te forçar isso. Sim. É o desejo, é a vontade, é a preocupação. Por exemplo, às vezes a gente fala, eu não vou olhar pelo lado espiritual. Olha pelo lado material, então. E é bem interessante que a ciência, a própria Bíblia, ela explica a ciência. Porque se eu for falar, vamos ser uma pessoa, eu estou preocupado com o próximo. Tá ótimo. A gente vê vários exemplos, eu já vi, de pessoas chegar e testemunhar, de ele estar perto de... né, dar um fim ali, terminar a sua vida, e através de chegar um dia, sentar ali e ouvir uma palavra, apenas uma palavra. Já ouviu várias vezes aquela palavra, mas as palavras se renovam, né? Então, só de ouvir aquela palavra, hoje a vida dele é totalmente mudada. Glória a Deus. Você sabe que, você estava comentando aí, né, que às vezes algumas pessoas falam assim, poxa, mas é fulano que está falando isso e tal, mas realmente... a palavra de Deus, o desejo de Deus é que todos nós conheçamos a palavra de Deus. Nunca foi o desejo de Deus ter uma pessoa, né? Então, assim, fulano é mais especial, ele sabe mais. Não. Na verdade, a palavra de Deus é para todos nós. Então, todos nós podemos ir lá e a palavra do Senhor, ela é muito clara em nos dizer que nós vamos conhecer a verdade vai nos libertar. Então, esse conhecimento, né, tendo o Espírito Santo dentro de nós, ele vai trazer essas verdades ao nosso coração e vai fazer com que a gente possa fazer isso que você está falando, com que a gente possa transbordar, derramando uma palavra, como você mesmo acabou de dizer, às vezes uma palavra vai fazer a diferença na vida da pessoa e vai tirar ela daquele quadro que às vezes era o quê? Um quadro de morte.
mesmo, né? Alguém que tinha desistido da vida. E eu vou transbordar o quê? Palavras de vida eterna. Olha como é interessante, a coisa que eu aprendi também, Deus fala assim, ele usa as pessoas que você nem imagina, Deus usa. Eu lembro uma vez que eu estava assim, eu joelhava de madrugada todos os dias e pedia a Deus, porque eu sei que a oração da madrugada ela é forte. Porque ali, para você pular da cama, geralmente quando eu ia orar, eu jogava metade do corpo e o outro caía, sabe? Tipo, jogava a perna e o corpo descia, porque eu dava um jeito e tinha que levantar. E aí, eu pedindo a Deus, eu tava com um certo valor, até do dízimo, e pra mim como é que eu posso dizer? Foi uma coisa maravilhosa que aconteceu comigo, sabe? Eu fazia as coisas de forma até meio que sem ninguém nem saber quem eu era. Uhum. E aí eu pedindo a Deus, orando a Deus, o que eu faço? E eu tenho um primo também, que ele tem uma instituição religiosa, uma igreja, né? Mas Deus falava, não é aí. No meu coração, não é que não preste ou algo do tipo, mas a que não era de Deus para você não era aquela direção, não era ali. E eu pedindo a Deus, e aí do nada, uma pessoa assim, eu falo assim, Deus usou a minha esposa para falar, a minha esposa, ela não é assim cristã, ela é católica. Só que no lado católico eu observo uma coisa, que nem meu sogro e tal, ele pega um dos melhores bezerros dele e ele sempre dá na igreja. Ou ajuda, às vezes até a igreja, e constrói, eles mesmos constroem, às vezes no bairro, uma igreja, eles. Imagina assim, e pela fé ali, sobre dízimo, sobre o dinheiro e tal, mas se for para um dia você ofertar em uma igreja, eu falo tal igreja. Eu me sinto muito bem lá, eu gostaria que fosse nessa igreja. Aí eu pensei assim, falei, tem que estar no lar, tem que estar as pessoas, tanto uma pessoa, queira ou não, uma pessoa só. O homem e a mulher tem que estar no mesmo, para Deus estar ali, tem que estar no mesmo, né, no mesmo propósito. Eu falei, olha que interessante. E aí depois veio assim para mim, você procurou tanto, e olha eu te falando aqui. E eu saí, montei na moto igual um doido e fui até essa instituição. Porque eu não ia pôr a mão, mas eu falei, até minha esposa me lembrou depois, eu falei bem assim, eu estou tão preocupado porque essa instituição, eu tenho certeza que essa instituição precisa que seja entregue esse valor lá. Isso aqui que não é meu, mas precisa ser entregue no lugar certo. E essa era uma preocupação muito grande. Uhum. Então, assim, depois que aconteceu isso, que houve testemunho e tal, e até comentei com a minha esposa que, assim, uma confirmação de Deus, a lágrima saiu do olho, porque foi uma coisa muito linda. E você se sente, acho que a coisa mais linda é você ser uma pessoa usada por Deus. Sim. A gente não fala usada por Deus em falar em línguas e tal, mas ser um instrumento na mão dele. Sim. É a coisa mais gratificante. Não tem valor, não tem dinheiro. Não tem como comparar isso. Não tem como comparar. Foi uma alegria tão grande que se sente dentro do seu coração. E a gente conversando. Aí veio e lembrou. Você lembra que você estava tão preocupado e falou que aquilo tinha que acontecer. Tinha que acontecer porque eu sentia que tinha que ser. E tinha que ser o lugar. E eu naquela preocupação, e depois Deus veio e confirmou. Então, assim, às vezes a gente fala, você está falando isso porque você está em determinada instituição. Mas eu não estava em nenhuma instituição quando isso aconteceu. E foi uma bênção para o meu coração. Foi uma coisa... Então, é isso que eu queria passar um pouco, né? Sim. De Deus estar presente. Às vezes você fala, eu não sou nada. Mas às vezes num pouco que você é, que você tem, que você se sente, para Deus é muito. E aí, falando sobre instituição, eu gosto muito da ousadia. Uhum. Deus fala que a gente tem que ser ousado. Sim. Né? E uma coisa que eu olho, principalmente na Lagoinha, por exemplo, eu vejo ousadia. Eu vejo uns cristãos que eles estão tão preocupados com a alma do próximo, que assim, você olha, na fé, eles colocam um templo dentro de uma cidade onde é só pela fé mesmo e Deus faz acontecer. Isso aí E eu tenho muito esse espírito meio que empreendedor. Sim. Então você na incerteza, com a certeza em Deus, você coloca algo onde
muitos não têm a coragem e através da coragem Deus honra. Isso aí, Amém. isso aí me eu achei muito fascinante, sabe? Glória a Deus. Eu achei muito lindo. Você sabe que a Bíblia, ela fala de muitos dons. E dentre esses dons, a gente tem o dom da contribuição. Existem pessoas que têm o dom da contribuição. E essa é uma maneira que a palavra de Deus, ela nos mostra a diversidade do corpo. Então, eu não sei se você conhece a história do dono da Aveia Quaker. Esse homem, ele tinha tuberculose, o pai dele morreu de tuberculose, e eu conheci faz pouco tempo essa história, até contei ela recentemente algumas vezes, mas o pai dele tinha tuberculose, morreu, e aí, infelizmente, ele acabou tendo tuberculose também. Mas o sonho dele era ser um pregador. E aí, um dia ele estava vendo, eu acho que era Moody, se eu não me engano, estava vendo ele pregar, e ele viu esse pregador, e ele falou assim, Deus, eu não vou ser um pregador. Por causa da tuberculose, ele não tinha força nos pulmões e tal. E ele falou assim, olha, mas eu tenho uma facilidade. Eu sei fazer negócios. E se o Senhor me abençoar, eu vou ser a pessoa que vai investir em pessoas como esse pregador. E aí, ele pegou, e ele tinha ouvido esse pregador falar que qualquer pessoa poderia fazer grandes coisas para Deus. E ele encontra, então, e ele acaba comprando esse moinho que estava desativado, estava aí na falência e tal. E ele se torna o que se tornou, né, a Aveia Quaker, enfim. E ele, por conta disso e por causa do propósito que ele fez, ele se torna uma pessoa que ele começa a investir a maior parte dos seus recursos na pregação do Evangelho. Então, a gente vê no decorrer da história que Deus, ele usa, né, nesse sentido, não no sentido pejorativo de usar, mas Deus, ele flui através de alguns canais, né? E os dons são esses canais. E dentro desses dons, a gente tem o dom da contribuição. Então, Deus levanta pessoas que vão financiar a pregação do Evangelho, porque não diz respeito a uma igreja X ou Y, mas diz respeito à pregação do Evangelho de Jesus, do Filho de Deus, que veio a essa terra para salvar, para transformar, para curar, né? Para dar vida onde havia morte, para dizer que há uma esperança. Então, quando nós financiamos a pregação do Evangelho, é isso que nós estamos fazendo, e nós estamos apontando para dizer que aquilo que nós vivemos nessa terra é totalmente passageiro, mas sim que nós vamos viver uma eternidade com Deus. Então, a maneira com que nós usamos os nossos recursos naturais, e isso fala sobre dinheiro, não tem como nós não passarmos sobre isso, vai demonstrar verdadeiramente onde está o nosso coração. Então, isso é um dom de contribuição. Amém? Muito bom. Amém. Glória a Deus. Samek, muito obrigada por você estar aqui, por você estar compartilhando um pouco da sua história, né, daquilo que o Senhor fez na sua vida, e uau, né, gente? Então, eu quero aproveitar essa história do Samek para falar algumas coisas para você. Primeiro, eu quero falar com você que é mãe, né? Porque olha que história linda, a mãe do Samek aí, uma mulher de oração, vendo uma situação como essa, e de repente você está aí com um filho, com um problema tão sério, uma filha, um problema no casamento, um problema na sua vida. Nosso Deus continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que faz nascer ossos onde não havia ossos, ele continua hoje sendo o mesmo Deus que cria ossos onde não há ossos. Ele continua tendo todo o poder para alcançar você, para alcançar a sua casa e fazer um milagre na sua vida, para te curar de uma hérnia, para restaurar uma coluna e para te fazer prosperar, para fazer tantas coisas. Ele continua sendo o mesmo. Não é isso, Samek? Você não é a prova viva disso? Amém, sou a prova viva. Eu falo que hoje eu chego até na minha cidade e as pessoas às vezes olham para mim e falam assim, era um improvável, sabe? Eu era o cara improvável porque para Deus não, né? E a nossa convicção, mas aquele cara que não tinha o pai presente, que não tinha nenhuma, vamos dizer, nenhuma referência para aqueles que olhavam, aquele cara que sempre estava sujo, trabalhando desde criança, eu vivia abaixo da linha da pobreza porque, se for ver bem, eu morava em cima de um forno de uma olaria, sabe? Tipo, mas eu era feliz, sabe? Eu tinha aquela felicidade e a gente tem, eu até penso assim, hoje eu entendo, aqueles que começam a ter entendimento começam a perder a felicidade, não. A gente começa a ter entendimento e começa a ser mais feliz ainda. Com toda certeza, né? Porque com toda certeza. Eu era aquele cara improvável que eu achava que as poucas coisas para mim faziam uma diferença muito grande, até hoje faz, né, nas pequenas coisas, e hoje Deus está me honrando
eu não estou falando que de riqueza, de ser, ter dinheiro ou algo do tipo, mas aonde o caminho, quando você encontra o caminho, o seu propósito, aonde você pode chegar, a libertação realmente acontece na sua vida. Então, sim, hoje eu sou muito feliz. Glória a Deus. E não me sinto mais, e não sou aquele cara improvável, e muitos que achavam improvável hoje me olham com olhos diferentes, né? Pelos pequenos passos que a gente vai dando, aprendendo e evoluindo. E amém, é só gratidão a Deus por tudo isso. Amém, glória a Deus. E é isso, gente, é sobre a nossa caminhada com o Senhor, por viver o propósito, o chamado, e é o Senhor nos chamando de volta, né? Então, se você também, em algum momento da sua vida, assim como Samek, se perdeu dos caminhos do Senhor, saiu da presença do Senhor todos os dias, em todo momento, é hora de você voltar. E esse dia pode ser hoje, né, Samek? Com certeza. Gente, que Deus te abençoe. Samek, mais uma vez, muito obrigada. Que o Senhor abençoe a sua vida e que você possa verdadeiramente continuar tendo uma caminhada com o Senhor, para que você possa viver o seu novo começo. E se você puder, nos ajude a compartilhar esse vídeo para que ele alcance o maior número de pessoas. E também não deixa de curtir, né, de indicar esse vídeo e se prepare para o nosso próximo episódio de Novos Começos. Deus te abençoe.